Olá, primeiros anos, a primeira aula eu fiquei sem aparecer pra vocês, não foi? Que coisa horrível. Mas agora vocês estão me vendo. Foi um erro de câmera, minha câmera não tava pegando. Mas continuando falando sobre arte indígena, tá? Vamos lá. A primeira parte da arte indígena que a gente vai trabalhar é o que a gente chama de arte plumária, ok? Essa arte plumária é conhecida no mundo todo, tá? E está presente em vários museus, tanto no Brasil como em outros países. Ela é famosa por a gente considerar ela muito bela e rica, tá? Então, quando a gente fala de arte plumária, a gente está falando da arte das penas. Essas penas aqui que são basicamente utilizadas para a construção de acessórios e um dos acessórios mais característicos da cultura indígena é o cocá. Vale salientar que, dependendo da tribo, existe uma hierarquia no cocá, tá? E, inclusive, por muito tempo, as mulheres não puderam usar cocá, porém, hoje tá atualizando a questão do, do governo e tal, a nova forma do indígena ver as suas relações sociais. Existem tribos hoje que permitem que mulheres utilizem cocás, tá? Ok? Inclusive mulheres que viraram caciques e pajés. Então isso não era permitido para mulheres, agora, né? Em algumas tribos existe essa permissão, porque é tudo uma questão mais cultural, tá? Seguindo, todos os grupos, né, têm o seu estilo e sua técnica, mas a grande preocupação é fazer que essa arte plumária saia bonita, saia perfeita. Lembrando que o conceito de perfeição para o indígena é diferente do nosso. O perfeito é aquele que é funcional, tá? Se não tem função, não adianta ser bonito. Então, a perfeição para o indígena é a questão da funcionabilidade do objeto produzido. Cada acessório que eles vão fazer, né, cada cocal, cada elemento que utiliza a plumagem, carrega em números simbólicos, assim, em números signos, né, que somente os povos, né, do mesmo grupo conseguem interpretar cada significado. Por exemplo, a gente vai observar esses dois cocares aqui, né, desses dois indígenas, a gente vai achar maravilhoso, belo, porém eu não consigo interpretar porque eu não faço parte do grupo, né? E, né, quem é mais importante e o outro, esse cocá aqui, tipo assim, é maravilhoso. O desse aqui é mais sim, não, é também gigante. Tipo, esses dois cocares são gigantes, minha gente. Então, eu não sei não sei ver qual é o significado, mas a pessoa que pertence à tribo, que ao grupo, à comunidade que esses dois estão inseridos, vai conseguir, né, ver o significado de cada cocá e essa questão hierárquica que esses dois pertencem. É só os homens, tá, que podem fazer a produção das peças, pois eles seguem um ritual, esse ritual que é marcado pela coleta, pelo tingimento, pela caça e outros. Então, as penas, elas passam também por tingimento, não é só a pena natural propriamente dita tirada do animal e colocada. Não, eles pegam e passam por um processo de tingimento também. Inclusive, eles não matam os animais para isso. Assim, eles mais caçam, eles coletam, né? Assim, existe a caça também. É que vai depender da tribo, né? É porque eu já conheci tribos que elas não gostam de matar os animais para tirar as penas, né? Então, vai depender de tribo para tribo, como eu falei para vocês, que o negócio é muito diverso. Continuando. As cores das penas não são alteradas, obtendo. As cores da pena não alteradas, eles obtêm, de certa maneira, uma coloração amarelo alaranjado, né? Por exemplo, vai depender do pássaro também, né? Que é utilizado. Vale salientar que eu falei. Dependendo de cada lugar, cada tribo vai ter um grupo específico de elementos da natureza, animais, que vão, querendo ou não, somar para a construção dos objetos utilitários que a gente chama de arte. Ufa, quase não sai. Então, a matéria-prima da confecção são as penas,
que são retiradas das asas e da cauda do animal, tá? Como eu disse, nem todas as tribos matam um animal para isso, ok? É mais fácil eles coletarem, eles irem lá, tic, tic. Oi, deve doer. As plumas, que são localizadas nas costas e no peito da ave. E a plumagem, né, que se encontra no pescoço e nas costas e no peito das aves também. Então, são essas matérias-primas, penas, plumas e plumagens. Aqui a gente diferencia mais ou menos o nome de cada uma de acordo com o local que ela fica, né? Outro exemplo de cocá aqui, seguindo, a arte da cestaria. O que é isso? É aquela arte que é de trançado. Geralmente fibras vegetais, né, que produzem cestas para armazenar e, como a gente conversou na última aula, elementos de transporte de alimentos e de outras coisas, tá? Lembrem que os índios eles são coletores e caçadores. Então, a cestaria é esse conjunto de objetos que são feitos quando se trançam fibras vegetais. Com as fibras, os índios eles vão produzir, né, cestos para transportar coisas, armazenar coisas, né, além de trançar, claro, pulseiras, colares, cintos e armadilhas para pesca e para caça. Ok? Tranquilo? Vamos lá, seguindo. Também as fibras elas são das cestarias, elas podem variar. Usam-se a taquara, né? O arbusto do arumã e a folha da palmeira, sisal e outros tipos de vegetais. Não me perguntem que nessa parte de botânica eu sou o ó, é sério. Não contem pra ninguém não, tá? Mas eu em botânica, tipo assim, eu falei isso tudo pra vocês. Não veio na minha cabeça nenhuma imagem de nenhuma planta. É bem isso. Sou péssima nessa parte de botânica. Cerâmica, seguindo, cerâmica indígena. Os índios brasileiros eles fazem, né, peças de cerâmicas para usar como enfeites. Lógico, índio gosta de se enfeitar, né? Tem uma atriz indígena forte aqui também, né? Todo mundo tem um pouquinho, pelo menos, né? Mas eu tenho descendência direta de indígena. Então, tipo assim, eu tenho um avô indígena. Que chique. Então, enfeites, adoro enfeites. Panelas, vasos para pegar água, cachimbos, isso. Então, a parte da cerâmica, ela tem essa base, né, para a formação desses objetos. Cerâmica, assim, é como se fosse uma argila molhada que passa por um processo artesanal de modelagem e vira esses objetos, tá? Tem a parte de secagem, que tem todo um cuidado, né, propriamente dito. Beleza? Aí, a produção das peças, então a gente vê que é a produção das mulheres, né? Que aqui tá colocando a Índia, usa argila e mistura com areia. Olha aí, ó. Isso que eu tava falando para vocês. Areia, conchas ou cascas de árvores trituradas para tornar essa argila para ficar melhor para ser trabalhada, né? E feitos com essa massa, eles fazem vários rolinhos, colocam um em cima do outro em círculos, formando um vaso. E com instrumentos variados, ela alisa a superfície do vaso, unindo os rolinhos. Olha que legal, né? Não é aquela cerâmica do filme Ghost, que a menina vai modelando, o negócio vai rodando. Ela vai fazendo tudo de uma maneira, né? Bem artesanal, bem manual, bem massa. O vaso pode ser queimado ao ar livre. Ele vai ficar com a cor alaranjada por causa disso, ou em fornos, como eu falei, tem a parte da secagem, né? Que é toda feita a manipulação, né? Com a mão, e depois a parte de secagem. Em fornos de barro fechados, e nesse caso a peça vai ficar ou preta, né, negra ou cinza. Seguindo, grafismo ou pintura corporal e pintura corporal, porque a gente botou ou e, porque o grafismo ele pode estar presente em todos os objetos produzidos pelo indígena. Por exemplo, numa cestaria ou num objeto de cerâmica pode ter o grafismo de uma determinada tribo.
Então, o grafismo, ele identifica a tribo. Lembra que eu falei que cada tribo ela vai ter o seu próprio grupo simbólico, né? Então, aí ele vai expressar uma variedade, né, de muitos, né, básicos, assim, variedade de motivos básicos exclusivos do Voyager, que é legal, formando padrões distintos. Tipo assim, se eu sou de uma região praieira, eu posso pegar o símbolo de uma concha como símbolo de estrela do mar. Símbolo de uma concha, de estrela do mar e de um povo. Aí eu posso, de certa forma, ir criando padrões que não necessariamente são iguais. Pode ser concha, estrela do mar. Concha, povo. Povo, estrela do mar. Isso aí. Para essas sociedades, ela representa o grafismo, né, como se fosse um cartão de identidade para aquele que o usa. É aquela coisa, você olhou para o índio, ele está usando aqueles símbolos no corpo, nos objetos, você já identifica que tribo é. Tipo assim, eu não conseguiria identificar, mas entre eles existe esse simbolismo e eles se identificariam, tá? A linguagem visual, né? Essa linguagem visual que é o grafismo, cada tribo tem um significado especial e vai, de certa forma, criando essa questão de identidade e distinguindo uma tribo X da tribo Y, ok? Então tem essa distinção. O indígena deu significados para esse grafismo. E o mais básico desse grafismo a gente encontra no corpo, porque o indígena ele tende a querer se diferenciar da natureza, né? O índio ele pode se pintar quando e como ele quiser, tipo assim, não precisa ter o grafismo e a pintura corporal do indígena para uma cerimônia ritualística, não. O índio ele pode, de certa forma, se pintar quando ele quiser. Tipo assim, é livre para ele. É, nenhum outro animal ele consegue, né? A gente sabe modificar sua aparência usando meios que não são do próprio corpo, mas apenas o pelo e tal. E nós, seres humanos, somos os únicos que a gente consegue se embelezar e se destacar dos demais a partir do grafismo, a partir dessas mudanças corporais que a gente faz, né? Então, antigamente, né? Eu não gosto de falar muito no nome antigamente, parece que eu tô falando, mas existe tribos, né? E a gente sabe que isso existiu. Os grafismos eram tatuados no corpo, tá? Com garras e dentes de animais. Era realmente a tinta, ela não era só superficial. Era não só como se a gente considerasse uma maquiagem, né? Uma pintura. Era inserida no corpo mesmo, com tatuagem. Hoje em dia, são pintados com suco de genipapo, urucum, inclusive para celebrações e rituais especiais. Então, não necessariamente o índio ele pinta-se, né? Ele pinta o seu corpo para um ritual. Ele pode pintar o corpo para quando ele quiser. Mas existem determinados grafismos, determinadas pinturas que são utilizadas para rituais, tá? Ok? Tranquilo? Então a gente finaliza aqui nossa aula e a gente volta na próxima. Beijo!